O Papo Leal de hoje é com a mestre em Educação, Arte e História, professora e escritora Renata Jubran. Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem. Bom, primeiramente eu queria agradecer você ter aceito o meu convite para essa entrevista e já queria te perguntar o porquê que você aceitou dessa entrevista para mim e por que você escolheu falar desse tema que a gente vai conversar agora. André, obrigada também pelo convite. E eu aceitei porque eu ainda sou fã do Porteiro Zé, ainda sou apaixonada por ele. E eu acabei usando ele no meu trabalho de uma maneira que talvez você não saiba. A gente se conheceu na infância, a gente morou na mesma rua, numa vilinha, É na Vila verdade. Madalena. Sim, Depois a gente perdeu totalmente o contato, a gente nunca mais se falou, nem por telefone, nem pessoalmente. A gente está se encontrando agora na reunião. A gente se falou uma vez rapidinho pelo Face. Foi quando eu te foi. pedi a autorização. Eu falei, André, sou apaixonada pelo Porteiro Zé e ele é perfeito para usar no meu trabalho, que eu quero contar uma historinha usando o Porteiro Zé. Foi. Posso? Você foi super bacana, super receptivo e falou, manda bala. E eu fiquei super feliz e acabei usando o Porteiro Zé para me ajudar a desenvolver o conceito. Eu falo sobre autonomia, vou contar Uhum. depois um pouco disso ao longo da entrevista, e acabei usando o Porteiro Zé para mostrar que o Porteiro Zé é o protótipo da heteronomia, que é o oposto da autonomia. E Tá. aí eu achei legal a entrevista, porque eu vou te contar isso que nem você sabe na entrevista. O que vai ser ótimo, tô ansioso. Me conta um pouco da sua vida, assim, né? Você é formado em quê? Conta um pouco para as pessoas conhecerem um pouco você. Tá. Eu sou psicóloga e a minha área era bem para a saúde mental, era bem direcionada para a área da saúde mental, porque eu fiz pós em saúde mental, fiz pós em psicossomática, que são áreas que estudam a integração corpo, mente, emoção, espírito e tudo Uhum. mais. E aí eu dava aula na universidade e passei a coordenar a clínica numa universidade, isso em 2010, passei a coordenar a clínica de atendimento de psicopedagogia para os alunos e para a população em geral. Então, eu dava aula na pós de psicologia e coordenava também essa clínica. Tá. Tinha o cargo de professora pesquisadora, fiz mestrado na área de educação, arte e história da cultura. E aí, nas minhas pesquisas, eu me apaixonei pelo tema da autonomia e comecei a pesquisar, comecei a me aprofundar nesse assunto. Uhum. E aí, minha vida deu uma mudada de uma hora para outra. Não fui eu que planejei, porque a minha carreira era toda acadêmica e toda voltada para educação, saúde, aprendizado. Eu fiz magistério, então com 15 anos eu já era professora de educação Tá. infantil, aquela coisa toda. E aí, de repente, deu uma virada, eu recebi um convite, fui para o mundo corporativo, fazer uma experiência, não era o meu foco, o mundo corporativo. E quando eu cheguei para trabalhar em consultoria, essa consultoria que me contratou, ela vendia programas de desenvolvimento humano totalmente falando no desenvolvimento da autonomia. Tá. E eu não vou falar o nome da consultoria, mas assim, Tudo eu bem. acho que eu tinha acabado de pesquisar o assunto e tinha acabado de escrever um capítulo sobre a autonomia, o desenvolvimento da autonomia, para o Tratado de Psiquiatria, que é aquele livrão médico que é referência, né, Uhum. da América Latina e tal. Então, eu tinha o saber acadêmico do assunto. E aí eu estava lá no mundo corporativo, no mundo do trabalho, e trabalhando em projetos de desenvolvimento da autonomia, mas eu achava que a visão das pessoas era um pouquinho distorcida do real conceito. E aí eu Uhum. resolvi escrever sobre a autonomia para o mundo corporativo, porque eu acho que é uma competência que as pessoas precisam desenvolver e que acaba ficando muito ofuscada, acaba ficando muito deixado de lado, porque o que mais tem hoje em dia ainda é chefe autoritário pra caramba. Uhum. Uhum. É assim que eu consegui. Hoje tem uma consultoria que Tá. trabalha com esse foco de desenvolver a autonomia das pessoas. E como que você fez esse link por ter o Zé com o seu trabalho? Explica um pouco para gente. Tá, então, tem a ver com isso que eu comecei a contar. Quando eu pensei em falar de autonomia
para o mundo corporativo, eu estava saindo do mundo acadêmico. E eu tinha acabado de usar uma linguagem para o Tratado de Psiquiatria, que é um livro super sério, formal, né? Aquela referência médica. Eu tinha acabado de usar uma linguagem extremamente acadêmica. E eu não podia falar desse jeito, porque senão eu ia ser uma autora chata pra caramba. E é um desafio você sair de um estilo de escrita para ir para um outro. Totalmente. Você não pode falar daquele jeito todo certinho e acadêmico, que é agora para um outro público. E aí eu pensei assim, falei, bom, como é que eu vou falar de autonomia? Para falar de autonomia, eu tenho que diferenciar de heteronomia, que é o oposto. Deixa eu só dar uma explicadinha na origem da palavra. Legal. Auto quer dizer si mesmo. Nomia vem do grego, nomos, que quer dizer governo. Então, autonomia é governar a si mesmo, é a capacidade de autogoverno. E a partir daí já começa um monte de confusão. Heteronomia é ser governado pelo outro, é ser governado por algo que é de fora. Ou seja, a pessoa obedece sem passar muito pelo crivo da inteligência, da consciência. Então, eu queria explicar o conceito de heteronomia de um jeito mais despojadinho, para não ser aquela chata do mundo acadêmico. Eu falei, bom, vou tentar criar uma história, vou tentar falar disso de um jeito meio lúdico. Aí eu falei, e se eu contar uma história usando o Porteiro Zé na sua atuação, para introduzir o conceito de heteronomia? Será que vai dar certo? Acho que vai. Aí eu procurei você e falei, André, posso? André, você não me vê há não sei quantos anos, a gente não só se conheceu na infância, mas eu amo o Porteiro Zé, eu adorei saber que foi você que você é um dos criadores. Posso? Você falou, pode. Mas eu imaginei o Porteiro Zé em algumas situações, e eu acho que algumas dessas situações nas quais ele se atrapalhava totalmente para atender o que todo mundo pedia, eu acho que isso reflete o que eu chamo de heteronomia. E aí eu vou te contar um pouquinho a história que eu criei, vou explicar no que isso virou. E aí, o mais legal é que, assim, o Porteiro Zé ele acabou se tornando, André, uma metáfora. Ele deixou de ser só um personagem de história em quadrinho e ele se tornou uma metáfora do comportamento humano. Eu costumo dizer que todo mundo tem um Porteiro Zé dentro de si. A diferença entre um indivíduo e outro é a quantidade de vezes ou a intensidade que ele vai se manifestar de acordo com as situações. Eu digo assim, que o Porteiro Zé ele recebeu a ordem jamais abandonar a portaria. Aí a moradora do 8º andar interfona porque ela tem um vazamento na pia e exige que ele suba para fazer serviços de encanador, que não é o papel dele. Perfeito. E no começo ele até titubeia, porque ele recebeu a ordem e ele até entendeu a ordem. Mas ela fala de uma maneira muito autoritária com ele, usando aquele tipo de frase, mas você sabe com quem você está falando e tudo mais? E aí ele fica com medo, ele afina e sai da portaria e vai lá consertar o vazamento. E fica aquela confusão lá embaixo do prédio, igual vocês faziam nos desenhos. Fica aquela confusão, buzina, a gente querendo entrar, o porteiro não abre e tudo mais. Aí ele recebe uma advertência, porque ele descumpriu a ordem. De deixar a portaria. De deixar a portaria, como muitas vezes acontece nas empresas. A pessoa recebe uma advertência, que ela assina, e ela continua sem nenhuma compreensão da onde mais ou menos ela errou. Aí ele assina uma advertência. Passa uma semana, acontece um incêndio no 1º andar. E ali tá pegando fogo, o fogo tá alastrando muito rápido. Aí a moradora interfona desesperada. Ela consegue alcançar o interfone com dificuldade, porque caiu uma estante em cima dela e pede socorro e fala, olha, eu vou morrer. E ele fala, desculpa, mas eu tenho ordens para não abandonar a portaria. Ela explica a gravidade da situação e ele insiste, desculpe, mas ordens são ordens. Perfeito. Aí, eu criei essa história, como eu te falei, que era para introduzir o conceito de heteronomia e começar a falar disso, que é até uma palavra desconhecida para muitas pessoas, de uma maneira mais despojada. Mas quando eu escrevi isso no livro, eu confesso que eu fiquei um pouquinho receosa se as pessoas não iam achar que o meu exemplo podia estar forçando um pouco a barra. Tipo, não existe tanta gente assim, o Porteiro Zé é um personagem. Fiquei com esse receio.
Bom, meu receio não era um receio idiota. Por quê? Porque pouquíssimo tempo depois teve um incêndio na Boate Kiss. E o que aconteceu? 300 jovens, quase 300, né, jovens, morreram. Por quê? Porque havia uma ordem muito clara. Ninguém pode deixar o estabelecimento sem pagar a comanda. Sim. É uma ordem que tem sentido, do mesmo jeito que tem sentido o porteiro não poder abandonar a portaria por qualquer motivo. Sim. Só que naquele momento ela deixou de fazer né, ela tinha sentido que todo mundo sai, bebe, consome, sai, o cara vai à falência. Existem casos e casos, né? Casos e casos. E aí, naquele momento, eles tinham aquela ordem, que ninguém sai sem pagar a comanda. E aí começou o incêndio, começou aquele corre-corre, só tinha uma saída, e eles bloquearam a saída, porque ninguém podia sair sem pagar a comanda. Ou seja, uma atitude porteiro Zé. E foi assim que eu comecei a falar de heteronomia para o mundo corporativo. Eu comecei a mostrar que quando um chefe diz aqui você não é pago para pensar, que ele está dando um tiro no pé. Por quê? Porque as pessoas, quando não pensam, elas podem tomar as atitudes mais equivocadas. E isso pode ser desastroso em qualquer situação. Então, quanto mais autoritário, mais ele lidera uma equipe de gente que não consegue pensar. E as consequências disso podem ser absolutamente desastrosas. E a partir daí eu comecei, então, desenvolver o conceito, comecei a explicar assim, quem é o porteiro Zé nessa história? O porteiro Zé, ele é um cara que, no primeiro momento, ele desobedece a regra, mas ele desobedece porque ele ficou com medo da moradora que era autoritária. Ou seja, quando alguém fala grosso, quando alguém é autoritário, ele afina. Mas a partir do momento que ele tinha uma ordem clara e quem deu a ordem não foi aquela mulher, por que ele titubeia e ele titubeia e ele toma a atitude errada? Porque ele tinha que ter ficado lá, mas ele fica com medo porque ela fala de uma forma autoritária. No segundo momento, como ele levou a advertência, ele fica com mais medo ainda. E aí, por medo, ele fica na portaria, não sai de jeito nenhum e deixa a mulher morrer queimada no incêndio. Então, ou seja, ele meio que erra as duas vezes. Ele erra quando ele sai, por medo do autoritarismo, e ele erra quando ele fica, porque ele não ajuda a salvar uma vida, que naquele momento era legítimo quebrar uma regra. Quanto mais uma pessoa vive numa situação de medo e de ameaça, a qualidade de tomada de decisão vai ficando cada vez pior. Então, quanto mais você é autoritário, mais complicado fica lidar com pessoas que na sua ausência vão conseguir pensar e resolver problemas. A chance delas fazerem um monte de besteira é gigantesca. Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a falar de autonomia e introduzir o conceito. As características de só para não ficar tão teórica, mas de uma pessoa heterônoma, elas se resumem praticamente em duas. A obediência cega, que é a obediência sem nenhuma reflexão, e a interpretação literal da regra. Ela leva a regra ao pé da letra. E aí, só nessas duas características, André, a gente pode discutir sobre religião, sobre uma série de coisas que caracterizam. Quanto mais heterônomo, mais ele reage dessa forma. E quanto mais eu ajo no mundo desse jeito, menos eu não estou conseguindo obedecer à voz da minha consciência, que seria o governar a si mesmo. Por exemplo, tem uma religião na Carolina do Norte que as pessoas dançam com serpentes. Lá tem muita cascavel e eles dançam com serpentes. E eles fazem isso porque está escrito na Bíblia que o homem de verdadeira fé enfrenta o veneno das serpentes. Então, eles fazem aquilo de uma forma absolutamente literal. Eles dançam com as serpentes, que é uma forma de mostrar a fé. Eles não vão para aquele pensamento mais abstrato de que o veneno da serpente pode ser o veneno daquilo que você diz, por exemplo, entre outras coisas. E essa característica do pensamento muito literal, ela é uma característica que vem junto com essa autonomia, que é a falta de crítica que te leva a uma obediência cega. E aí, André, eu comecei a perceber que várias situações da filosofia,
da psicologia, vários experimentos, coisa muito legal, acabavam somando a essa ideia. Mas antes de contar esses exemplos, o que aconteceu? Eu criei essa historinha do porteiro Zé com essa situação e coloquei no livro, fiz palestras sobre isso e tudo mais. E aí, o porteiro Zé, ele acabou virando uma metáfora dessa heteronomia, uma metáfora da pessoa que obedece sem raciocinar, sem passar pelo crivo da consciência. E aí, muita gente que ou assistiu minha palestra ou leu meu livro, toda vez que as pessoas vão para uma repartição pública, ou gente que trabalha no banco e não sei o que, as pessoas me procuram e elas dizem assim, Renata, lembrei de você. Eu falei, por quê? Ah, Renata, porque eu passei um nervoso quando eu encontrei, sendo atendido por um porteiro Zé. Ai, passei um nervoso, eu peguei um porteiro Zé que fez isso, isso, isso. Ai, eu peguei um porteiro Zé que fez isso, isso, isso. E as pessoas foram percebendo que tem porteiro Zé em todos os lugares e que não se resume a um cargo de porteiro. Na verdade, o porteiro Zé não é um preconceito com os porteiros, o porteiro Zé é um estágio de consciência e que ele pode estar em todas as pessoas e que, inclusive, pode ter um porteiro Zé, mesmo na direção, mesmo diretor de uma empresa, muitas vezes ele pode ser um porteiro Zé em algumas atitudes, quando ele é muito literal à regra, quando ele age de uma maneira muito equivocada. Mas é muito interessante, viu, André? Porque realmente transcendeu o personagem que se resume a um porteiro, ainda que já seja genial por si só, porque eu era fã, mas transcendeu, se tornou uma metáfora de uma característica de personalidade. De repente, a pessoa trabalha numa empresa e ela tem um diretor, e mesmo o cara sendo um diretor, a pessoa tem uma atitude que faz sentido para a pessoa me procurar e falar, Renata, você não acredita, mas na minha empresa o diretor é um porteiro Zé. E aí, pesquisando outros assuntos, eu fui encontrando situações da filosofia e da psicologia social que remetem a essa metáfora do porteiro Zé, porque ele acabou virando uma metáfora. Então, por exemplo, a Hannah Arendt, que é uma filósofa hoje super conceituada, a Hannah Arendt ela criou uma história que o conceito principal dela é sobre a banalidade do mal. Como que ela construiu esse conceito? Ela é uma judia fugitiva de um campo de concentração. E aí, muitos anos depois, capturaram o Eichmann, que era o braço direito do Hitler, ou seja, o cara de um altíssimo escalão nazista. Capturaram o cara lá no subúrbio de Buenos Aires e levaram ele para julgamento em Israel. Na época, ela já era uma filósofa bem renomada e se ofereceu para a revista The New Yorker para cobrir o julgamento. E quando ela vai para o julgamento, como ela era uma judia fugitiva do campo de concentração, ela se prepara psicologicamente para ficar frente a frente com o demônio encarnado. Sim. O demônio em pessoa, claro. Sem saber quais seriam as sensações, o cheiro de enxofre na sala, o julgamento e tudo mais. E aí, quando o cara está lá dentro do vidro sendo julgado, ele respondia tudo assim, o tempo todo ele se desculpava, dizendo que ele estava cumprindo ordens, eu estava cumprindo ordens. E por mais pesados que fossem os relatos das pessoas, dos sobreviventes, ele dizia com a maior, entre aspas, inocência do mundo, eu estava cumprindo ordens. E aí a conclusão que ela chegou é que aquele demônio encarnado que ela imaginava encontrar, que ele não passava de um típico funcionário exemplar. Sabe aquele que ganha a plaquinha do funcionário do mês? Sim. Que vai assim, que ele não passava daquele cara medíocre, típico funcionário exemplar, cumpridor de ordens. Ou seja, o Eichmann, o demônio do nazismo, de uma certa forma, ele não passava de um porteiro Zé. A mesma maneira, a atitude a relação com o trabalho e com a obediência da ordem é exatamente a mesma. E aí, quando você coloca a foto do Eichmann e a foto do porteiro Zé, eu já usei isso numa palestra, eles são mega parecidos. Nossa e aí Senhora. as pessoas morrem de dar risada. Pelo amor de Deus, gente. Se eu soubesse disso. Na
verdade, ele não era mesmo uma pessoa maligna, ele era um porteiro Zé. Por isso que a tese é sobre a banalidade do mal, porque o mal, muitas vezes, não está numa cabeça só mirabolante. É a maldade que qualquer pessoa pode exercer quando ela abre mão de raciocinar sobre o que ela está fazendo. A partir do momento que você abdica da capacidade de pensar, você se torna um instrumento de qualquer coisa. Então, muitas vezes, uma pessoa, por mais que ela seja aquele cara certinho, quadradinho, o bem Caxias, às vezes o Caxias pode ser o agente da pior maldade. Por quê? Porque ele tem sempre aquela relação com a obediência cega, que é a característica da autonomia. Você obedece porque você aprendeu desde criança que obedecer é correto, que desobedecer é errado, é uma rebeldia. Então, o correto é cumprir a ordem, seja ela qual for. Eu não tinha preparado exatamente um roteiro, mas assim, como é que o tema, o que eu acho interessante é como é que o tema ele foi aparecendo essa mesma questão de formas diferentes. Então, por exemplo, o tema dessa obediência cega, ela apareceu na filosofia pela Hannah Arendt, que escreveu sobre a banalidade do mal. Mas ele aparece também na psicologia social, num experimento do Stanley Milgram. Ele construiu uma falsa cadeira elétrica e recrutou na universidade, ele é pesquisador, professor da Universidade de Yale, e recrutou voluntários dizendo que era uma pesquisa sobre o efeito da punição no processo de aprendizagem. E aí ele contratou 2 atores também para participarem da pesquisa. Um que ia para a cadeira elétrica e o outro que ficaria de jaleco branco fazendo o papel do professor pesquisador, que é a autoridade na situação. Bom, aí as pessoas entravam e a pesquisa era assim. O professor de jaleco branco, o pesquisador ficava atrás de um vidro observando tudo e filmando. A pessoa recebia a seguinte ordem, falou, olha, a gente vai fazer um monte de pergunta para a pessoa que está ali na cadeira elétrica e toda vez que ela errar, ela leva um choque. O choque começa bem fraquinho, mas ele vai aumentando de intensidade até chegar num nível de dor insuportável e no último estágio ele é letal. Tudo bem? Tudo bem. Começava o experimento. Aí começavam as perguntas, o cara errava, tomava um choquinho, acertava outra, errava de novo, tomava um choquinho mais forte. E o ator lá na cadeira elétrica, que era falsa. Sim. Só que chegava um momento que o choque ficava muito forte, porque o cara sabia que ele estava dando um choque de 350 volts e tudo mais. E o cara na cadeira elétrica berrava, gritava, chorava, urrava de dor, implorava para sair, dizia que era cardiopata e que era morrer. E aí as pessoas olhavam, universitários, olhavam para o professor e o professor com aquela cara de autoridade fazia assim como quem diz, continue aplicando, tipo em nome da ciência. Tá. E chegava ao ponto da pessoa desmaiar, do ator fingir que morreu, a pessoa ficava perguntando, nossa, será que ele morreu? Será que ele morreu? E o experimento chegava até esse estágio. Bom, conclusão, 65% das pessoas que participaram do experimento teriam matado o cara aplicando choques depois de torturá-lo durante horas e horas e horas a fio, sentindo uma dor insuportável, apenas porque tinham medo de desobedecer à figura de autoridade do professor estava ali desenvolvendo a pesquisa. Por que as pessoas, os 65%, elas são heterônomas? E por que a gente tem certeza disso? Porque algumas pessoas podem pensar assim, mas será que eles não eram sádicos? Será que eles não estavam se divertindo? Tipo, agora eu posso mandar bala porque tem toda uma situação externa que permite eu ser sacana até o último grau. Só que não é isso. Por quê? Primeiro, o Stanley Milgram ficou atrás de um vidro. E aí ele percebeu que as pessoas aplicavam aquele choque quando o outro estava gritando, que o suor escorria pelo rosto e que a mão até tremia na hora de aplicar o choque. Ou seja, elas estavam desconfortáveis com a situação, mas elas tinham medo de desobedecer. E aí tinha uma parte que era combinada, que é assim, chega uma hora que o professor ele finge um pigarrinho na garganta, começa a tossir, a autoridade lá na sala, e ele sai para pegar um copo d'água. Ele ordena que a pesquisa continue. E aí o que acontece? Quando ele sai da sala e o experimento continua e a pessoa na cadeira elétrica começa a errar, as pessoas não aplicam o choque.
na ausência do Porque o professor. cara não está vendo. Porque o cara não está vendo. Por quê? Porque elas estão se sentindo super mal de fazer o cara morrer de dor e elas não aplicam. Nossa, Elas não aplicam o choque. Então, o que isso mostra da característica humana dessas pessoas? Se elas não aplicam, é porque elas não são sádicas, elas não estavam sentindo prazer naquilo, senão elas continuariam aplicando. Claro. Mas por que elas aplicavam o choque na frente do professor e na ausência dele elas sabotavam a pesquisa? Por quê? Porque entre o imperativo de obedecer à sua consciência, que está mostrando para você que aquilo é errado, ou obedecer à figura de autoridade do professor, elas acabavam obedecendo os 65% à figura de autoridade do professor e não à própria consciência. E a gente acaba encontrando esse estágio de heteronomia nas pessoas. Eu tenho visto aí nas minhas pesquisas, nas minhas observações, muito mais do que a gente imagina. E não é só em grupo de gente muito certinha, muito piegas, não. Às vezes gente descolada, gente estudada, gente que faz doutorado, mas que quando está diante do professor que sabe mais do que ele, fica sempre, parece que você questionar é tipo uma heresia, é uma rebeldia que é mal vista. E isso acaba levando as pessoas a uma falta de coragem de exercer a sua crítica, o seu pensamento crítico. Desde as situações mais tristes até as cômicas que podem acontecer. E, Renata, você tem percebido, com esse trabalho todo que você faz já há algum tempo, mudança nas pessoas a partir disso tudo que você expõe para elas? Percebo as duas coisas, André. Eu percebo que assim, que a gente continua, que isso é presente no mundo desde sempre. Sócrates, que é um dos filósofos mais antigos, que anterior a Platão, Aristóteles, ele foi condenado à morte porque ele era acusado de desenvolver o pensamento crítico. Então, isso é uma coisa antiga, é uma coisa que continua até hoje, sendo banida, sendo vista como uma coisa errada. Pensamento crítico é uma coisa errada. É uma coisa que você não deveria ter, porque é uma rebeldia que você tem que guardar para você. Percebo isso, mas eu percebo que quando eu estou em sala de aula e a gente vai mostrando essas situações da pesquisa do Milgram, principalmente em universidade, que eu tenho mais liberdade até do que no mundo corporativo. Mas em sala de aula, com os alunos, quando eu vou mostrando essa pesquisa, quando eu vou mostrando a tese da filósofa Hannah Arendt, quando eu vou discutindo, as pessoas começam a se questionar e elas começam a ter uns insights, assim, elas começam a perceber que elas são um pouco mais submissas do que elas imaginam. Agora, elas não começam a perceber exatamente porque tem uma autoridade, no caso, você, falando para elas que elas podem se questionar? Olha, de certa forma, não deixa de ser assim, eu acabo falando, eu sou professora, eu estou falando sobre isso e elas começam a pensar, não deixa de ser, mas assim, eu acho que quando elas começam a trazer situações do dia a dia que elas se veem, aí eu acho que começa ao mesmo tempo rolar um autoconhecimento que permite você virar um pouquinho a chave. Renata, me fala um pouco agora sobre o outro lado, o lado das pessoas que são mais autônomas. A autonomia ela é caracterizada pela moralidade da desobediência. Como assim? Se você for só um desobediente, um rebelde que também só chuta o pau, questiona todo mundo, pelo objetivo de tumultuar, de questionar, de não sei o quê, você pode ser só um rebelde. A moralidade da desobediência é quando você tem um senso ético tão aprimorado, tão sofisticado, que você é capaz de questionar se aquilo é correto ou não, pelo crivo da sua consciência, acima da autoridade de um doutor na universidade, acima de um líder político, acima até de um líder espiritual. Então, é quando você desobedece a regra baseado num valor ético que está acima da regra. Por exemplo, sei lá, ele diz assim, que as pessoas realmente autônomas foram os grandes líderes da humanidade, como Gandhi, Martin Luther King, porque, de certa forma, todos eles provocaram uma desobediência civil.
Só que era uma desobediência que era uma desobediência moral, porque, na verdade, eles lutavam. O Gandhi lutava contra a invasão dos ingleses, o Martin Luther King lutava contra o racismo, e aí os dois, né, porque o Luther King se inspirou no Gandhi, eles organizavam boicotes, eles boicotavam, por exemplo, todas as leis. Então, são pessoas que, de uma certa forma, provocavam em todo mundo uma desobediência civil. Mas aquela desobediência civil, ela tinha um discernimento do que é ético, do que é certo e do que é errado de uma maneira muito sofisticada. Então, a pessoa autônoma, ela tem esses dois lados muito bem construídos. Ela tem a coragem da rebeldia, mas ela tem um senso ético do nível dos grandes filósofos. Os grandes filósofos se debruçaram sobre esses temas, né? Sobre a ética, Kant, por exemplo, e vários muitos outros. Então, às vezes a pessoa tem um lado, mas ela não tem o outro. Então, acho que a pessoa autônoma, ela tem essas características. Ela sabe distinguir o certo e o errado, digamos assim, o bom e o mal, mas com um nível de sofisticação intelectual que a permite insultar uma desobediência de uma maneira consciente. Você acha que, no final das contas, as pessoas com essa característica, elas conseguem se dar melhor na vida, melhor no sentido de se desenvolver mais o seu intelecto, a sua vida, as suas relações? Não tem como você chegar num estágio aprimorado de autonomia sem você ter um desenvolvimento moral e intelectual ao mesmo tempo. Então, exige um estágio mais sofisticado de consciência. Algumas podem se dar bem na vida por conta disso, outras talvez nem tanto e podem encontrar problemas. Não é uma regra. Mas a síntese de tudo isso é que elas acabam se dando bem com elas mesmas. Muito bom, Rê. Gostei muito do nosso papo. Eu queria que você fechasse. Você pode falar alguma coisa, você pode fazer um jabá, falar dos seus livros, das suas palestras. Fique à vontade, faça o que você quiser agora. Olha, André, eu tenho refletido bastante sobre esse tema, acho que esse tema vai ser o tema do meu doutorado. Eu quero estudar a autonomia e os estágios de consciência a partir de como é que as pessoas se relacionam com Deus. Eu vou fazer disso o meu doutorado, porque independentemente de acreditar ou não em Deus, a maneira como a pessoa se relaciona com a figura de Deus mostra o quanto ela é infantil ou o quanto ela já é adulta. Né? Ou quanto se você acredita naquele Deus que pune, ou você acredita naquele Deus que barganha com você. Você fica uma semana sem comer chocolate para ele te dar aquilo que você quer. Você está numa relação de barganha com ele. E aí, se não rola o que você pediu depois de uma semana sem comer chocolate, algumas pessoas ficam putas da vida. Então, assim, são estágios de consciência. Eu quero transformar isso numa tese de doutorado e estudar esse tema que eu tenho bastante paixão. Acho que a única coisa assim de mensagem final que eu quero deixar para as pessoas é acreditar em coisas que nem todo mundo acredita não faz de você um bobo, uma pessoa sem senso crítico. Eu acho que o fato, você pode acreditar em duende, você pode acreditar em fada, você pode acreditar em ET. Acreditar nas coisas não faz de você uma pessoa idiota intelectualmente, porque do mesmo jeito que não provaram que essas coisas existem, também não provaram que não existem. Eu acho que o que as pessoas têm que refletir diante dos grupos que elas seguem, religiosos, de pesquisa, ou seja lá do que for, de ET, seja lá do que for, a questão não está nessa. A questão é que você pode, em qualquer situação, questionar qualquer autoridade, por mais que ela seja, por mais alto que seja o cargo que ela ocupa, se o que ela estiver dizendo não fizer sentido para você. A gente tem que desconstruir em qualquer ambiente a idolatria ou o patamar intelectual que a gente coloca algumas pessoas, onde elas se tornam totalmente inquestionáveis. É isso que acaba fazendo com que as pessoas caminhem muito mais para uma alienação do que para uma libertação e para uma paz de consciência. E quem trabalha, né, no mundo corporativo e tem um chefe muito autoritário e que exige de todo mundo uma obediência cega e quiser talvez ler um pouquinho sobre isso, tem meus livros que eu falo sobre o assunto. Ó, o último é esse daqui, Autonomia, Resiliência e Protagonismo. Uhum.
é um assunto que eu abordo esses temas e trago para situações do mundo corporativo. Um dos capítulos, por exemplo, eu digo assim: obedientes não são bonzinhos, obedientes são adultos infantilizados. Então, o obediente, ele parece muitas vezes aquela pessoa fácil de lidar, mas por trás daquela pessoa fácil de lidar, tem um adulto que não quer se comprometer com nada e que depois, no final das contas, ele vai dizer que ele estava cumprindo ordens. Às vezes, o rebelde, que não é fácil de lidar num primeiro momento, que não é tão bonzinho, ele é, na maioria das vezes, uma pessoa muito mais comprometida com o que ele está fazendo, que quer respostas, que quer entender, que quer que aquilo faça sentido, porque a partir do momento que aquilo fizer sentido para ele, ele vai mergulhar de cabeça e ele vai trabalhar com autonomia sem precisar ninguém vigiar, controlar, ele vai entregar o resultado pelo comprometimento dele. Agora, por exemplo, na pandemia, se ele estiver em casa, sem ninguém olhando, viajando, ele vai fazer o trabalho do mesmo jeito que ele faria lá no escritório, porque ele não é bonzinho, ele abraça aquilo que faz sentido para ele. E são essas pessoas que vão ter brilho, que tem brilho profissional, que vão não. Então, nesse sentido, quando você pergunta se a autonomia é um caminho que dá certo, pode dar muito certo no mundo corporativo. Tenho observado isso e pode dar muito certo. Obrigado, Renata. Foi muito legal o nosso papo. Eu espero que você tenha gostado e espero que vocês em casa também tenham gostado. Se você gostou, dá aquele like. Se você não gostou, pode dar aquele dislike. Não se esqueça de se inscrever no canal. O Papo Leal fica por aqui. Até a próxima.